Deus abençoe você nesse novo ano. Hoje é o primeiro dia do ano de 2025 e eu não sei como você terminou o ano de 2024 e iniciou esse novo ano, eu não sei onde você passou, mas Deus me permitiu mais uma vez passar na presença dele, na casa dele, e isso desde o momento em que ele me resgatou das trevas e trouxe para a luz dele, ele tem me dado esse entendimento de estar passando o final do ano na casa dele, buscando a presença dele, estando em comunhão com ele. E isso é o que nos traz vida. É isso que nos traz comunhão, intimidade. Não apenas isso, claro, mas isso é uma parcela de todo o resto em que a vida com Deus proporciona. Então, eu queria iniciar esse novo ano, né, certo? Fazendo esse vídeo e propondo um propósito, né, que a gente está começando a fazer hoje, né, inspirado pelo Espírito Santo, os primeiros 40 dias desse novo ano. É uma renovação na nossa meditação na palavra e, consequentemente, uma renovação da nossa alma, da nossa vida com Deus. Então, se você se interessar, faça junto comigo esse propósito. A gente recebeu lá na igreja, certo? É o propósito do Está Escrito, ele vai ser do dia 1 de janeiro ao dia 9 de fevereiro, certo? E em nome do Senhor Jesus, eu quero poder estar aqui todos os dias trazendo, até o dia 9 de fevereiro, essa meditação, essa pequena meditação na palavra de Deus, seguindo essa sequência aqui de capítulos, né, da palavra. Tem os evangelhos e tem também livros do Antigo Testamento em que a gente vai estar meditando. Não vai ser muito, certo? Mas algo que traga uma clareza espiritual para a nossa vida, para a nossa intimidade com Deus, para a gente se achegar mais ao Senhor, para a gente ter mais vida com o Criador. E eu creio que a sua vida vai ser transformada a partir dessa meditação que com sinceridade você estará fazendo comigo. Aqui atrás tem uma partezinha para colocar um pedido, certo? Pela sua vida espiritual. Afinal, gente, o que mais importa na nossa vida é a gente ter vida com Deus, é a gente ter intimidade com Deus, é a gente buscar pela nossa vida espiritual. Claro que Deus ele nos promete também bênçãos para essa vida, mas no fim de tudo, o que é que permanece? Né? A nossa alma, né? A nossa salvação que a gente tem que buscar todos os dias? Sim, porque a gente não é um corpo com uma alma. Não, a gente é uma alma dentro de um corpo. Então, quem é que tem que ser salvo? É a alma ou é o corpo? É a alma. Primeiro é a alma, depois é o corpo. Porque Deus também nos dá esperança para o corpo. Mas o que é que importa mais? É a nossa alma, porque a nossa alma somos nós mesmos. E é essa alma que Jesus veio salvar. Quando ele saiu do seu trono de glória e veio para essa terra, ele sacrificou a sua divindade para estar aqui, morrer por nós, e ele ressuscitou, ele está vivo e ele quer entrar dentro de cada um de nós para fazer morada e nos preparar para a eternidade com Deus através do Espírito Santo. Então, esse deve ser o nosso objetivo de vida. Essa deve ser a nossa meta de vida todos os anos, até a volta do nosso Senhor Jesus, que não está longe. Então, eu convido você que realmente deseja crescer mais com Deus, ter intimidade com Deus, nem que seja uma pessoa, mas eu convido você, convido a todos, que esse seja um convite do próprio Senhor Jesus para você, em estar junto comigo buscando a salvação.
buscando intimidade com Deus, buscando vida com Deus. Então, esse propósito aqui, eu quero poder estar fazendo, né, com você. Não foi uma inspiração minha, mas eu creio do próprio Senhor. E isso também vai me motivar, né, nesses longos 40 dias. Então, as orientações que aqui estão leia a palavra logo pela manhã. Aí, quando a gente medita logo pela manhã, a gente dá as nossas primícias para Deus. Os primeiros frutos do dia para o Senhor. Isso honra ao Senhor. Fora que isso mantém a nossa mente focada nele, nas coisas dele. A gente prioriza o Senhor. Então, a gente consegue ter uma clareza melhor durante o dia de tudo aquilo que é da vontade do Senhor para a nossa vida. Segundo, ore pedindo entendimento a Deus. Então, antes da gente meditar, antes de você pegar a palavra e meditar, né, a gente o quê? Ora, pede ao Senhor, Espírito Santo, para nos guiar, para nos dar entendimento, sabedoria, compreensão da sua palavra e a gente poder praticar também, né, para a gente não ser ouvintes esquecidiços. Terceiro, comparecer nos 6 domingos e pelo menos mais um dia na semana lá na igreja. Se você já tem a sua igreja, glória a Deus, vá na sua igreja. Mas se você deseja, se você está longe da casa do Senhor e você deseja iniciar uma vida nova com Deus, eu te convido a ir a uma igreja universal do Reino de Deus. Fazer um desafio com Deus. Meu Deus, eu vou estar fazendo esses 6 domingos de propósito e mais um dia da semana indo nessa igreja, na casa do Senhor. Se a minha vida não mudar, eu não piso mais lá. Faça um desafio com Deus. Se você tem essa fé, faça. Deus vai te honrar. Então, compareça nos 6 domingos, nos próximos 6 domingos, na casa de Deus. E pelo menos mais um dia na semana. A Universal tem uma programação dos dias da semana. Cada dia é um dia especial para a nossa vida, né? Tem o dia da prosperidade com Deus, tem o dia da cura, da libertação, o estudo da palavra, tem o jejum das causas impossíveis, que a gente usa o pano de saco. Então, você pode escolher conforme a sua necessidade. Mas o que eu não, né? Eu creio que o Espírito Santo está propondo é você fazer um desafio de mudança de vida. Se você está nessa situação, precisa de uma mudança de vida, você está longe dos caminhos de Deus, você tem visto que a sua vida não está dando frutos espirituais e, consequentemente, a sua vida está estagnada, parada. Então, faça esse desafio com Deus que você vai ser honrado. Amém? Se você já tem igreja, se você já tem uma denominação, faça esse propósito indo à sua igreja. Mais dias na semana, né? Você já vai nos domingos, glória a Deus. Acrescenta mais um dia, né? Em que você pode estar ali na sua igreja, tendo comunhão com o Pai. E quarto, escreva seu pedido e seu nome. No final do propósito, entregue-o no altar. Então, você pode fazer aí numa folhinha, colocar um pedido e ficar com esse pedido junto com você. Você pode anotar também as passagens que eu vou estar trazendo aqui. E você pode fazer esse propósito conforme a sua fé. Amém? Então, eu estou colocando aqui, fazendo esse propósito junto com vocês, nesses primeiros 40 dias do ano de 2025. Eu oro para que o Espírito Santo me ajude em cada dia, amém, estar fazendo esse propósito. Então, hoje, no dia 1/1 de 2025, a gente vai estar meditando no Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 5. Amém? Eu já fiz a minha oração, amém, para estar meditando aqui. Se você tem a sua palavra, pegue. Se não, vamos meditar junto comigo, né? Apenas com a palavra aqui. O verbo feito carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, vamos voltar no 1. No princípio era o Verbo. Jesus, ele já era, no caso, está escrito aqui, Verbo, mas é bom quando a gente diz assim, a palavra. No princípio de tudo, então a gente volta lá para o início. Lá no início, quando Deus criou tudo, esse verbo é a palavra. Então, Deus, ele falou, né? Que haja luz e a luz se fez. Então, essa palavra que saiu de dentro de Deus era Jesus. Então, ele está falando aqui de Jesus. No versículo 2, ele fala, ele estava no princípio com Deus. Então, ele quem? Jesus. Porque os evangelhos, eles falam do Senhor Jesus, da vinda do Messias. Cada evangelho fala de um aspecto espiritual do Senhor Jesus. Por exemplo, Mateus, ele fala que Jesus é o rei dos reis. Marcos, ele fala que Jesus veio como servo. Lucas, ele fala que Jesus veio como filho do homem. E João, o Evangelho de João, que eu gosto muito, ele fala da divindade de Jesus como Deus. Então, Jesus é Deus. Então, imagine, no princípio, ele se materializou como a palavra. Então, quando Deus falou, Deus exprimiu Jesus. Então, Jesus veio como palavra. Então, aí a gente já vê a importância da palavra. E meditando nisso, me veio o entendimento. Como a gente é imagem e semelhança de Deus, Deus nos fez imagem e semelhança dele. Então, quando a gente fala, ou a gente traz, ou a gente dá vida, ou a gente dá morte. E conforme o que sai da nossa boca é o que está dentro da gente. Então, a palavra que sai da nossa boca é o que realmente somos por dentro. Então, dependendo do que a gente fale, a gente pode ter certeza que aquilo que a gente falou é porque está dentro da gente. Se a pessoa falou com sinceridade, porque tem gente que mente, não é? Então a mentira já está mostrando quem ela é, quem ela está sendo, em que situação ela está. Se ela está mentindo, a mentira, quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que é o diabo. E o diabo jaz em trevas, o diabo é morte e trevas, enquanto Jesus é vida e luz. Então, é só a gente pensar um pouco. Se Jesus é vida e luz, o contrário disso é trevas e morte. O contrário de Deus é o diabo. Então, voltando ao pensamento, o que sai da gente é o que está dentro da gente. Então, isso, quando a gente medita, é bom a gente trazer para a nossa realidade. Então, aí a gente começa a pensar, meu Deus, o que é que eu tenho falado? O que é que tem saído de dentro de mim? Porque o que sai de dentro é quem eu realmente sou. Como a palavra de Deus, como Jesus diz, o que contamina não é o que entra. Porque o que entra é alimento, é o que a gente come, é pro corpo. Mas o que sai é o que está dentro da gente já, envolvendo a nossa alma e que está ligado ao nosso coração, porque a alma é sentimento. Então, o que a gente fala é porque está ligado ao que somos. Então, eu convido você, junto comigo,
a gente refletir o que é que tem saído da nossa boca. Quem realmente estamos sendo? Quem realmente somos diante de Deus e diante dos homens? A Deus a gente não pode enganar. Aos homens, o homem não pode ver o que está dentro da gente. Ele ouve a nossa voz. Mas Deus, ele esquadrinha o nosso coração, ele vê o que está dentro. Então, eu convido você, juntamente comigo, a gente iniciar esse novo ano refletindo sobre quem estamos sendo. O que é que está saindo de dentro da gente? Em forma de palavra, representa quem somos. Então, olha só, quem saiu de Deus? Jesus. Que ele vai dizer aqui que nele estava vida. Ele é a própria vida. Ou seja, o que saiu de Deus, que foi Jesus, deu vida a tudo que não existia. Então, no princípio, nada existia. Quando a gente vai lá em Gênesis, a gente vê a terra era sem forma e vazia, mas só que aquela terra já existia ali. Então, a gente pensa que lá na eternidade, Deus, quando ele criou os céus, então ele falou a partir daquele momento, quando ele criou os anjos, que foi antes da terra, que foi antes de dar a luz ali. Então, tudo que saiu da boca de Deus, deu vida, trouxe a vida, trouxe a existência aquilo que não existia. Então, a gente vê que o que sai de Deus é só vida. E essa vida, ele enviou como carne para a terra, para salvar o ser humano, para arrancar o ser humano das trevas que estão no mundo por conta do mal que foi cometido lá no céu por Lúcifer. Então, no princípio era o verbo, por isso que o título é o verbo feito carne. Então, a palavra, Deus pegou a palavra e enviou em carne para essa terra. Então, o momento em que Jesus esteve aqui, ele estava materializado em carne. O momento em que, no princípio, ele estava com Deus, ele estava materializado como palavra. Então, a gente vê o poder da palavra. Então, a palavra, ela pode trazer vida ou morte. Em Deus só traz vida, mas em nós, vida ou morte. Por quê? Porque a gente se sujeitou a escolher pelo conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva lá atrás, eles escolheram ter o conhecimento do bem e do mal. Querer ser como Deus. Eles ambicionaram ser como Deus. Então, veio o diabo, veio a serpente, e aconteceu aquilo. Então, pra gente, a gente tem esse poder. Infelizmente, a gente tem esse poder de trazer vida ou morte através da palavra. Então, que a gente inicie esse novo ano pensando nas nossas palavras. Amém? Então, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus, a palavra é Deus. Por isso que ele pode nos salvar. Ele é o nosso Salvador. Amém? Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, da palavra. Né? Então, a gente tem esse poder de criar também. Quando a gente fala, quando a gente determina uma coisa, essa coisa se materializa. Da mesma forma que, um exemplo, se uma mãe joga uma praga na filha, você não vai ser feliz nunca. Você não vai casar nunca. Tá amarrado e repreendido. Mas aquela palavra que a mãe tá dando para a filha
traz o mal para a filha, acarreta aquilo que ela está falando para a filha, porque mãe tem autoridade, pais têm autoridade sobre os filhos, e quando se fala, essa palavra não é esquecida, ela é lançada, ela fica. Mas quando a gente tem um exemplo, né, disso daí, quando a gente tem o revestimento do Espírito Santo, praga nenhuma chega à nossa tenda. Tá escrito. Praga nenhuma pega. Porque o poder da palavra de Deus é maior. Então, é maior do que a palavra de morte. Então, porque é Deus, é o próprio Deus. Jesus é a palavra, é Deus. Então, mas eu quero que a gente entenda, né? O Espírito Santo quer que a gente entenda que a gente tem que ter muito cuidado com a palavra que sai da nossa boca. Porque ou ela traz o bem ou ela traz o mal. Ou ela abençoa ou ela amaldiçoa. Então, todas as coisas foram feitas pela palavra. E Deus nos dá isso também. É por isso que quando uma pessoa é determinada e ela declara, eu vou vencer, eu vou encontrar um emprego, eu vou sair dessa situação em nome do Senhor Jesus. Aí quando usa o nome de Jesus, aí é poderoso. Então, quando uma pessoa determina, quando ela fala, aquilo dali se torna um poder. Quando lá na igreja os pastores vão expulsar demônios, ele fala, ele tem hora que eles ficam falando nos ouvidos. Eles estão falando ali, eu não sei o que eles estão falando, mas aquela palavra está queimando aquele mal. Porque Deus é palavra. Deus é palavra. Então, quando a gente ora, por que a gente ora? Porque quando a gente fala, tem um poder sai de dentro da gente. A gente precisa se comunicar com Deus por meio da palavra. Claro, a gente se comunica aqui no Espírito. Mas para orar, a gente não tem que falar? Então, tem poder quando ela é falada com sinceridade. Quando ela é do fundo do nosso coração. Quando ela vem de dentro. Então, todas as coisas foram feitas por ele. E sem essa palavra, nada se criaria. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, a luz, essa luz que ele está falando, é uma luz que traz vida. Não é essa luz que a gente vê em todo canto. Aí eu estava meditando, e essa luz que a gente tem, que a gente liga, isso daí foi criado pelo ser humano, através da sabedoria de Deus, que Deus deu para o ser humano. Então, o ser humano ele precisou criar coisas para as suas necessidades. Imagina que lá no Jardim do Éden não precisava de ligar a luz de noite. Porque a própria luz resplandecia nas trevas da noite. Quem era essa luz? O próprio Deus. Então, antes do pecado entrar no mundo através do ser humano, na vida do ser humano, melhor dizendo, a gente não precisava de outras coisas. A gente só precisava de Deus. Deus é tudo. Deus é a fonte de vida, de água, de luz, de tudo, de saúde, de tudo. Mas a partir do momento que o ser humano escolheu seus próprios interesses, ser conhecedor do bem e do mal, a partir do momento que ele escolheu o que Deus disse para não escolher, ele se distanciou de Deus. É a partir do momento que ele se distanciou de Deus, se distanciou da luz verdadeira, a luz da vida. Então, ele teve que seguir o seu caminho. E a partir do momento que ele segue esse caminho, ele precisa suprir suas próprias necessidades. Então, Deus, graças a Deus, ele nos deu a capacidade de criar como ele tem,
porque a gente é a imagem e semelhança dele, ele nos deu sabedoria e tudo. Então, ele nos deu sabedoria para criar luz, para ter água, para ter médico para curar nossas enfermidades, curar o corpo, né? Mas a gente pode ter criado tudo para as nossas necessidades. Só que Deus, ele continua sendo a fonte de tudo que eu estou dizendo, de vida. Ou seja, a luz que resplandece nas trevas não é a luz física, é a luz espiritual, é a luz que traz plenitude para a nossa alma, que traz satisfação, que traz vida eterna. Então, essa luz que ele está falando aqui, que a vida era a luz dos homens, não é a simples luz que a gente conhece, não. É a luz que vem de Deus, que é Jesus, que é a própria vida, que nos dá a vida eterna. Então, longe dessa luz, estamos em trevas espirituais. E se a gente está em trevas espirituais, a gente está perto do diabo. A gente está nas mãos do diabo. E estando nas mãos do diabo, a gente tem o mesmo fim que ele. Inferno, que é a total ausência de Deus. Lago de fogo e enxofre, que é pior ainda do que o inferno. Então, no versículo 5, para a gente terminar, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. As trevas fogem dessa luz. Então, tá falando aqui do mundo espiritual, não é do mundo físico. Então, Jesus é a luz que nos protege das trevas que estão no mundo. Que trevas? Dos demônios, do diabo, do inferno. Então, sem essa luz, estamos em trevas. Então, aí a gente começa a pensar, a refletir. Como está a minha vida? Eu estou perto dessa luz ou estou longe dessa luz? Se eu estou longe dessa luz, consequentemente, a minha vida vai ser um desastre. E Deus não é culpado disso. Porque quem errou desde o início não foi ele, foi a gente. Então, a gente tem tentado resgatar uma vida na luz. É por isso que a gente precisa sacrificar todos os dias para buscar essa luz, para estar na luz. Essa luz entrar dentro da gente para iluminar o nosso interior, que um dia entrou nas trevas através da cobiça, através da inveja, através do engano lá no jardim do Éden, com Eva, a serpente e Adão. Então, esse vídeo aqui é um convite a você que tem reconhecido, não, eu tô longe de Deus. Se eu tô longe de Deus, eu tô longe da luz. Se eu tô longe da luz, eu tô nas trevas e, consequentemente, a minha vida tá uma bagunça porque eu estou no escuro. Quando a gente tá no escuro, a gente não vê nada. A gente tropeça, cai, pega coisa errada, faz besteira por conta do escuro. Mas Jesus quer te trazer luz. Ele quer iluminar a sua vida a partir de hoje, primeiro dia do ano 2025. Ele quer que você veja. Ele quer que os seus olhos espirituais se abram para que a sua vida tenha luz e, consequentemente, vida eterna, salvação. Então, esse vídeo é para sua salvação. Amém? Então, se você deseja fazer esse propósito junto comigo, amém? Vamos estar todos os dias, durante 40 dias, meditando nessa palavra. Amanhã vai ser mais um capítulo, certo? Só amanhã eu vou estar dizendo. E eu oro para que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa. Se ajudou, então fale com Deus. Tenha intimidade com Deus. Se quiser, comente. Envie para outra pessoa. Faça o que vier dentro de você. Amém? Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade, por você ter ficado aqui até esse momento. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã em mais uma meditação. Em nome do Senhor Jesus.